E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dividir com vocês mais um vídeo. Acabei o texto da semana e estamos aqui para gravar mais esse conteúdo para vocês. Bom, os textos sobem toda segunda-feira nas páginas da Ágora Fiscal, LinkedIn, Instagram, o vídeo sobe no YouTube e o texto, assim como os demais, também está disponível no site da Ágora. A descrição está aqui embaixo, tá bom? O texto de hoje, ele é uma sequência dos anteriores, que tratam dos regimes diferenciados de CBS e IBS. E aí, desde a semana retrasada, a gente já vem falando dos regimes diferenciados de CBS e IBS com redução de 100% da alíquota padrão. Tratamos primeiro dos de 30, depois dos de 60 e agora os de 100. O regime diferenciado de hoje é o regime diferenciado com redução de 100% da alíquota padrão de CBS e IBS para os dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência. E mais uma vez, a Lei Complementar 214 cria um regime diferenciado com redução de 100% da alíquota padrão para os mesmos bens ou para bens com classes semelhantes ao regime que já foi criado com redução de 60%. Porque existe os dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência com redução de 100%, que é esse, e existe com redução de 60%. Então, mais uma vez, chama atenção para essa estrutura que a Lei Complementar vai criando. Na verdade, a Lei Complementar 214 ela é bem estrutural, né? Ela tem, sobretudo na hora que vai criar os regimes diferenciados, depois os específicos, como a gente vai ver, ela se vale de uma mesma estrutura, parecida até com o que usa lá no regime regular, o que facilita a compreensão, ok? A primeira característica desse regime é que ele se vale de tabelas, como os outros. Primeiro, ele tem uma tabela própria, que é a tabela do anexo 13, onde aqueles elementos dispostos lá, com base nas NCMs descritas lá, tem redução de 100% da alíquota padrão, e ele usa uma tabela própria, que é a tabela de anexo 5, com destinação específica. Quando a tabela de anexo 5 fixa os dispositivos próprios para pessoas com deficiência, com redução de 60%, e esses bens são vendidos para membros da administração pública direta e indireta, ou entidades imunes, a CBS e IBS, que possuam um certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Nesses casos, a redução da alíquota de CBS e IBS para esses dispositivos para pessoas com deficiências é em 100%. Então, assim, vejam que a mesma estrutura do regime para dispositivos médicos do vídeo anterior e é aplicada agora para essa categoria de bens. E dentro dessa característica de aplicar as tabelas, é importante ressaltar de novo, novamente, mais uma vez, a figura dos textos de classificação fiscal, porque as tabelas se remetem à NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, do Sistema Harmonizado, ou à NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviço. Então, assim, esses textos de classificação fiscal são fundamentais para a gente completar toda a interpretação tributária para constituir as regras de incidência de CBS e IBS. De incidência, não incidência, enfim. A regra matriz de incidência tributária. Mais uma vez, chama atenção para isso. Ir nesses textos vai ser fundamental. O segundo aspecto dessa tributação se refere ao fato das pessoas destinatárias desses dispositivos serem importantes para a aplicação de 100%, né? Porque se remete à tabela com 60%, ora se remete ao adquirente, né? As entidades imunes que têm SEBAS. O terceiro ponto desse regime é que a lei complementar determina que os elementos constantes nos anexos, os bens constantes nos anexos 13 e 5, têm que estar devidamente regulamentados pelos órgãos competentes. Aí vai depender do ministério, né? Pode ser o Ministério da Saúde, o Ministério de Assistência Social, a depender do dispositivo da pessoa com deficiência. Então, o bem tem que constar na tabela e estar devidamente regulamentado. O quarto ponto é aquela possibilidade de revisão dessas tabelas. Como a estrutura da lei complementar, todos os regimes diferenciados específicos, a cada 5 anos, vão passar por uma revisão de pertinência, né? Com os propósitos da legislação. Só que esses regimes diferenciados com redução de alíquota têm um período de revisibilidade menor, porque é permitido que a cada 120 dias o Ministério pertinente, no caso aqui, o Ministério da Fazenda, junto com o Comitê Gestor, ouvido o Ministério da Saúde, revise os elementos que constam naquelas tabelas, para incluir novos elementos que têm a mesma finalidade daqueles que já estão lá, mas que ainda não foram incluídos por uma questão de inclusão jurídica mesmo, né? Precisa estar escrito, até por conta do princípio da legalidade, ok? Bom, maiores detalhes sobre esse regime constam no texto, que está no site e disponível nas plataformas da Ágora. Convido vocês a conhecê-lo, tá bom? Espero que tenha sido produtivo e é isso. Vamos avante.